Olá, estamos no Descomplicando, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu tenho uma pergunta para você, estou aqui com Carla Granja e aí eu quero ter um entendimento que muitos pacientes chegam para mim, doutor, eu tenho doença do refluxo, eu já tenho indicação de cirurgia? Carla Granja, o que você poderia me dizer? Então, acho que a gente viveu, sem falar da nossa idade, né, Fábio? Acho que a gente Não fale viveu. da idade, pelo amor de Deus, que eu sou um rapaz novo, entendeu? Minha mãe fala que eu sou novo. Então, a gente viveu toda a evolução da indicação cirúrgica da doença do refluxo. Principalmente com o boom da cirurgia videolaparoscópica, né? Da tecnologia, da evolução tecnológica que a cirurgia trouxe, né? Então, assim, mas existe uma máxima entre os bons cirurgiões que não opere o paciente que não responde bem ao IBP, né? Então, na verdade, a primeira informação que eu acho que é fundamental é a gente entender que refratariedade não é igual à cirurgia. Refratariedade não é igual à cirurgia. Então, assim, a gente reviu nos vídeos anteriores os conceitos de refratariedade. O que é realmente um paciente refratário? Qual a dose da medicação adequada, o tempo de tratamento, a aderência ao tratamento, a investigação. Então, refratariedade não é igual à cirurgia. Essa é a primeira informação. Mas partindo do pressuposto de que esse paciente tenha uma indicação cirúrgica. Então, a falência da barreira anti-refluxo, a presença de hérnias hiatais acima de 3 centímetros, hérnias maiores, a presença da hipotonia do esfíncter inferior do esôfago, diante de um esôfago, do ponto de vista de contratilidade peristalse normal, corpo esofágico normal, são pacientes que podem ser operados. Não quer dizer que eles têm que ser operados, mas eles podem ser operados. Diante de situações em que você observa essa real refratariedade desses pacientes que têm regurgitação ácida refratária, pacientes que não respondem bem à medicação e que efetivamente o componente funcional já foi descartado, esses pacientes poderiam ser submetidos ao tratamento cirúrgico. Pacientes com sintomas típicos, virose, regurgitação ácida. Né? Já os pacientes com sintomas extraesofágicos ou sintomas de dor torácica, e em especial os pacientes disfágicos, esses pacientes têm que sempre acender uma luz vermelha. Porque esse paciente tem um risco muito grande de não responder à cirurgia e os pacientes disfágicos, um risco grande de piorar a disfagia. Então, esse paciente precisa ser muito bem investigado, muito bem documentado, com a manometria esofágica, com a monitorização esofágica, tem que ter uma certeza muito para indicar uma cirurgia bem indicada. Eu concordo contigo, Carla. E nós temos os laboratórios de motilidade em todo o Brasil ligados ao NAFAGE, tem cirurgiões conectados e isso daí é muito interessante. Eu acho que hoje a cirurgia tem um papel fundamental na doença do refluxo, para aquele paciente que precisa, para aquele paciente que vai se beneficiar. O primeiro lugar é aquilo que você falou. Realmente esse paciente tem doença do refluxo? Ponto. Esse paciente respondeu à inibição ácida? Ponto. Esse paciente tem algum momento, alguma quebra da barreira da junção esôfago-gástrica que leve esse paciente a permanecer com refluxo durante muito tempo? É um paciente jovem que vai ficar com esse refluxato o tempo todo e vai precisar tomar medicação? Esse paciente responde à medicação, mas é dependente da medicação e ele vai precisar disso o tempo todo? Esse paciente tem uma carga ácida e essa carga ácida constatada com a pH-metria, quando ficar sem inibição ácida e essa carga ácida está ali presente e essa carga ácida traz para o paciente ou uma lesão ou traz um sintoma, esse é um paciente que precisa ser observado e o paciente precisa ser discutido frente a frente, o paciente precisa fazer parte dentro do diagnóstico, porque se for um paciente obeso, quando a gente fala de obesidade,
não é um paciente para fazer uma valvuloplastia, a gente tem que pensar nesse paciente para fazer uma cirurgia bariátrica para isso. Se é um paciente jovem, um paciente que não tem obesidade, é um paciente que pode ser submetido a uma cirurgia, mas nunca sem essa investigação, nunca sem que seja feita principalmente um estudo funcional desse esôfago para realmente constatar que a cirurgia pode beneficiar o paciente. E temos que falar para ele que a cirurgia é algo para um bloqueio mecânico da doença do refluxo. Se o paciente tiver uma ativação, se tiver uma pirose funcional adjacente a uma doença orgânica, o paciente vai permanecer com a pirose. Por isso, o tempo é o senhor da razão. Eu acho que esse é um paciente que precisa ser feito primeiro um tratamento prolongado, é um paciente que precisa permanecer dentro do laboratório durante um tempo mais longo, e aí que tem um entendimento nisso daí. Eu gosto muito, Carla, quando você fala daquele paciente que não está respondendo ao inibidor da bomba. Todo esse paciente já é para condução de cirurgia? Não. Lembrar que 30% a 40% desses pacientes que não respondem à doença do refluxo, a maioria deles a gente tem que perguntar, realmente é doença do refluxo que está sendo a causa do sintoma? Então, se você vai operar um paciente como esse, muitas vezes você vai permanecer o paciente pode estar com acalase, o paciente pode estar com esofagite eosinofílica e você vai conduzir a uma cirurgia e trazer algo mais desastroso. Por isso, o laboratório de motilidade faz a diferença, onde você realmente pode mudar a vida desse paciente. Mas aquele paciente que não está sendo suficiente a inibição ácida, permanece com a carga erosiva, um paciente que está desenvolvendo um esôfago de Barrett, um paciente que pode estar com uma manifestação ácida muito importante, não tem alteração motora, converse com esse paciente e observe qual o peso que ele tenha para melhor condução. E um outro detalhe que eu acho assim, muito importante é a gente lembrar o seguinte: esse paciente bem investigado no pré-operatório, quando ele tem uma indicação correta da cirurgia, e a gente sabe que ele não está isento de apresentar algum tipo de recidiva ou complicação no pós-operatório, você tem parâmetro de comparação no pós-operatório, para entender melhor o porquê ele recidivou, o porquê que ele está tendo alguma complicação, por exemplo, como uma disfagia no pós-operatório. Quando você resolve investigar bem o paciente só no pós-operatório, porque ele apresentou uma recidiva ou ele apresentou uma complicação, é muito mais difícil. E é muito mais difícil também lidar com esse paciente, porque ele vai trazer questionamentos. Hoje em dia a gente não vive mais num mundo em que o paciente não sabe das coisas. Ele lê, ele investiga, ele procura, ele vai questionar o porquê ele não foi investigado de forma correta no pré-operatório. Então, a gente tem que estar muito bem respaldado nas nossas condutas, em especial quando essas condutas muitas vezes podem trazer um risco maior para o paciente. Concordo contigo, Carla. Por isso, o Descomplicando vai trazer para você cada vez mais uma abordagem, uma linha de raciocínio, unindo cirurgiões, endoscopistas, gastromotilistas, clínicos, otorrinopneumologistas, na busca do melhor condução para o nosso paciente. Acompanhem nosso canal, façam parte desse movimento, assinem, compartilhem esse vídeo, faça com que essa informação chegue o mais longe possível. Um forte abraço, esperamos você no próximo.